E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Meu nome é Laura e nas últimas videoaulas de filosofia eu tô falando sobre conceitos-chave para entender a filosofia de uma maneira geral. Tô falando sobre felicidade para diversos filósofos e pensadores, já falei sobre a questão da ética e da moral, sobre a política, a consciência, e hoje nós vamos falar sobre a dúvida. O que é a dúvida e o que ela tem a ver com as questões filosóficas, com o pensamento filosófico. A dúvida, ela é entendida como um estranhamento seguido por um questionamento. É igual quando a gente está na sala de aula e o professor está explicando uma matéria nova. A primeira perspectiva nossa é o estranhamento. A gente desconhece aquilo que o professor está explicando. Então, a primeira percepção que a gente tem daquela matéria nova é o estranhamento. Quando a gente estranha uma coisa, quando a gente não conhece aquela coisa, a gente não fica curioso para saber o que é aquilo. Então aí vem o questionamento. A gente vai perguntar o que é aquilo, ou um termo que eu não entendi, ou alguma etapa ali do processo que não ficou muito bem explicado. Então a dúvida é isso. É um estranhamento seguido por um questionamento. Então, quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente se depara com algo novo, totalmente estranho para a gente, e a gente começa a fazer perguntas sobre esse algo novo, esse objeto, esse tema, essa matéria nova na escola, quanto mais perguntas a gente fizer, mais resposta nós vamos receber. E essas respostas dessas dúvidas vão aprofundar o meu conhecimento sobre aquele tema. Então a dúvida é um meio, é um caminho, é um jeito que a gente tem de aprimorar o nosso conhecimento, de ter maiores conhecimentos sobre as coisas. Às vezes, muita gente tem vergonha de perguntar as coisas, principalmente em sala de aula, quando está explicando alguma matéria nova e a gente não sabe absolutamente nada sobre aquele assunto. Muita gente tem vergonha de perguntar para o professor, de fazer pergunta em público assim, né? Porque tem um senso comum de que ter dúvidas é falta de conhecimento ou algo do tipo, mas essa é uma percepção equivocada, errada sobre a dúvida. E como eu falei, a dúvida é uma forma de agregar conhecimento sobre diversos aspectos da nossa vida. Então a gente não tem que ter vergonha de fazer perguntas. Com a dúvida, há uma troca de reflexões, porque eu estou fazendo uma pergunta sobre algo que eu tive dúvida e o professor ou a outra pessoa vai me dar essas respostas. Então há uma troca, eu pergunto e vou escutar. Há uma troca de reflexões, de perspectivas sobre aquele determinado assunto. Mas o que a dúvida tem a ver com a filosofia, com o questionamento, as reflexões filosóficas? Como eu falei, a dúvida resulta numa troca de reflexões. A dúvida, então, ela amplia a nossa visão sobre o mundo, sobre aquele determinado assunto que eu estou estudando. E é justamente esse o objetivo da filosofia. A filosofia quer ampliar a nossa perspectiva, ampliar a nossa visão sobre aquele determinado tema. A dúvida filosófica, ela surge quando a gente precisa de uma explicação racional sobre determinado evento, sobre algum objeto, algum tema da nossa vida. É aí que surge a dúvida filosófica. E não necessariamente as respostas para essa dúvida vai ser uma única só resposta, pode ser várias respostas sobre a mesma pergunta, que vai responder a mesma pergunta sobre esse tema ou esse objeto, né? Sobre a ética, política, pode surgir várias respostas para uma mesma pergunta. Então é isso que a dúvida filosófica proporciona. Ela proporciona
o exercício da nossa inteligência, da nossa racionalidade. A dúvida filosófica, então, ela favorece esse exercício da nossa razão. Quando a gente tem alguma dúvida, alguma questão filosófica e a gente vai para responder essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é suspender os nossos juízos. O que isso significa? Sobre um determinado tema, por exemplo, a ética. Eu tenho uma pergunta sobre esse tema, uma pergunta sobre a ética, por exemplo, o que é ética? Isso é uma pergunta, uma dúvida que pode surgir dentro dessa reflexão filosófica. E para eu responder o que é ética, eu tenho que esquecer todas as noções que eu tenho na minha cabeça, todas as noções que eu já tenho formadas na minha mente, através da minha cultura, do meu dia a dia, do meu convívio com outras pessoas, enfim, através da minha experiência. Tudo o que eu tenho já definido na minha mente o que é ética, eu tenho que esquecer. Por quê? Porque quando eu esqueço tudo isso, quando eu suspenso os meus juízos sobre o que é ética, eu vou formular uma resposta mais bem configurada, mais estruturada sobre o que é ética. Então, com a suspensão do meu juízo, eu vou formular uma resposta mais bem justificada, mais sólida, mais confiável sobre aquele determinado tema. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado, bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.